Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E disse eu: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Senhor Deus, a tua palavra é viva, é santa, é poderosa, não erra, não falha, não volta vazia, produz a causa, o efeito, o resultado para a qual é enviada. Aqui está o povo que ama ao Senhor e por consequência ama a palavra do Senhor. Aqui está o povo que tem a palavra do Senhor como um alimento precioso, poderoso. A palavra do Senhor também é dunamis, é força que gera força. A palavra do Senhor é o que nos aponta a direção e que nos sustenta para caminhar na direção que ela mesma apontou. A palavra do Senhor traz vida onde havia morte, põe de pé o caído, levanta o abatido, dá vigor a quem não tem nenhum. Meu Deus, os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração é teu, está quebrantado em tua presença. Queremos o alimento de hoje. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Um profeta em um período difícil, um profeta dentro do cativeiro. Ezequiel profetizou dentro do cativeiro. Ezequiel foi levado com os cativos para dentro de Babilônia. A gente fala muito sobre Babilônia, e há um perigo muito grande você pensar em Babilônia de uma forma muito superficial, e não tentar se colocar lá dentro e enxergar aquilo que esse povo estava sofrendo lá. Um povo que foi brutalmente arrancado de suas casas, de sua cidade, viu toda a cidade ser destruída, inclusive o templo, viu as muralhas de Jerusalém virarem pó, serem jogadas no chão, e foram arrastados pelas ruas para dentro de Babilônia, para viver agora debaixo do jugo da escravidão. Só que pouco antes disso, Deus já havia levantado um outro profeta, um profeta que você também já ouviu muito acerca dele, o profeta Jeremias. Deus levantou Jeremias, colocou uma palavra dura nos lábios de Jeremias, mas o problema é que o povo não quis dar ouvidos. E Deus ainda avisou para Jeremias: olha, vão se levantar contra você. Vão se levantar contra você, mas não vão prevalecer contra você, porque eu, o Senhor, serei ou sou contigo para te livrar. Deus não disse para Jeremias que iria poupá-lo da dor, mas Deus disse para Jeremias que iria livrá-lo na dor. Jeremias perdeu amigos, Jeremias perdeu família, ninguém queria estar perto de Jeremias, ninguém queria ser amigo de Jeremias, porque a palavra que Jeremias trazia não era uma palavra que agradava aos ouvidos daqueles que estavam ao alcance dele.
Jeremias começa a profetizar e dizer: é melhor vocês pararem de fazer o que estão fazendo, porque vai vir o cativeiro. Se vocês não pararem, a mão de Deus vai pesar. E ninguém queria ouvir tal coisa. Jeremias então vai ficar sozinho. Aí Jeremias vai se derramar em lágrimas. Se você ler Lamentações de Jeremias, você vai ver que Jeremias está depressivo. Jeremias se assenta ao pé de um monte, que lá na frente foi exatamente o mesmo monte que Jesus subiu para ser crucificado. Jeremias se assenta ali e chora. E ele vai dizer assim: quem dera se a minha cabeça se transformasse em rios de águas. O que Jeremias queria era chorar até morrer. Só que de repente, em Lamentações 3:21, vem um estalo na mente dele, e ele diz assim: peraí, vou trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. No momento de dor, ele lembrou da bondade de Deus. No momento de dificuldade, ele lembrou que Deus é soberano. No momento de aperto, onde o coração dele parecia que ia explodir dentro do peito de tanta angústia e tristeza, ele se lembrou que o Deus que o chamou estava no controle de tudo. Então me ajuda a pregar, eu estou com a voz ruim hoje. Olha para alguém e diga assim: ó, fica calmo, Deus está no controle de tudo. Mesmo que você esteja num vale, em um deserto, enfrentando pelejas na sua vida, enfrentando afrontas, perseguição, dedo apontado no seu nariz, no ambiente de trabalho, acalma o teu coração, porque Deus está no controle de tudo. O Deus que permitiu que você estivesse passando por isso, sabe exatamente qual é o teu limite. Ele sabe até onde você aguenta, e pode ter certeza que não vem sobre nós um peso maior do que a gente possa suportar. No momento em que você chegar no seu limite, Deus desce na terra, te pega pela mão, te coloca de pé, renova as suas forças e mostra que sempre esteve contigo. Jeremias sofreu. Jeremias foi tomado de angústia, foi tomado de tristeza. É verdade, é difícil estar sozinho diante de algumas situações. Mas Deus é tão bom, tão generoso, tão tremendo, que na época de Jeremias, ele levanta do outro lado um outro profeta, um homem chamado Abacuque. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, profetizou praticamente na mesma época. De um lado está Jeremias vendo tudo aquilo com o coração angustiado e dizendo: vai ser inevitável o cativeiro. Do outro lado já está Abacuque olhando para tudo que os caldeus estão fazendo e está dizendo: até quando, Senhor, eu vou assistir tudo isso? Até quando os meus olhos verão tanta violência? Até quando os meus olhos verão os grandes pisando nos pequenos e parece que não há ninguém para os defender? Aí Abacuque no capítulo 2 vai dizer assim: vou me colocar na torre de vigília para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. É interessante isso, porque no capítulo 1 todinho ele só fala, e quem fala muito não para ouvir. Eu vou repetir isso aqui, fique atento por favor. Quem fala muito não para ouvir. Então ele passou o capítulo 1 todinho falando. E Deus não falou. Por quê? Porque Abacuque está falando demais. Deus não tinha espaço para falar. Por quê? Porque Abacuque não para. Está falando, murmurando, reclamando, se lamentando. Aí no capítulo 2 ele diz: agora eu vou parar de falar, vou me colocar na torre de vigília para ouvir o que Deus tem para me dizer. Aí quando ele se calou, ele conseguiu ouvir Deus falar. Eu vou repetir: quando ele se calou, ele conseguiu ouvir Deus falar. E olha o que Deus falou para ele: ei, pega essa visão que eu vou te dar, escreve em tábuas, em letras bem grandes, de modo que quem passar correndo consiga ler. O que é isso? Foi o dia que o outdoor foi inventado. É porque a turma pensa que inventaram isso hoje. Não, mas Deus nesse dia inventou o outdoor. Porque olha o que Deus falou: escreve o que eu estou te dizendo em letras muito grandes, em madeira, de modo que pessoas que passarem correndo consigam ler. É um outdoor. Deus mandou Abacuque escrever a visão em uma placa de madeira e colocar em um lugar onde as pessoas conseguissem ler. Aí Deus falou assim: olha, o meu justo viverá pela fé.
Você está vendo o caos, mas o meu justo viverá pela fé. O povo está sofrendo, mas o meu justo viverá pela fé. Sabe o que Deus estava dizendo para Abacuque? Abacuque, tem muita gente sofrendo, mas o fato de pessoas estarem sofrendo não quer dizer que eu tirei a minha mão ou que eu virei as minhas costas. Eu ainda estou no controle de tudo. Lá vai. Deus estava dizendo para Abacuque: eu ainda estou no controle de tudo. Eu ainda estou no controle de tudo. E o que é que Abacuque faz? Abacuque depois abre a boca e vai orar e vai dizer assim: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra e a torna notória entre os anos. Oh meu Deus, o Abacuque que no capítulo 1 estava pensando assim: está tudo acabado. No capítulo 2 está dizendo: Deus se levantou e falou comigo que está no controle de tudo. Então aqueles que estão de cabeça baixa vão levantar a cabeça, aqueles que estão entristecidos vão voltar a sorrir. E aí chega no capítulo 3, e no capítulo 3 Abacuque diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da videira, ainda que o produto da oliveira minta, lá no curral não haja mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você também, vamos lá. Eu, e quem mais? Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, fará os meus pés como os da coça. Oh meu Deus, tem avivamento para você e para a tua casa. Tem avivamento para você e para a tua família. Deus não perdeu o controle. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Aleluia, que chegaram aqui de cabeça baixa, com o coração apertadinho. Hoje esse demônio que se levantou contra você vai ter que dar meia volta, colocar o rabo no meio das pernas e sair correndo. Deixa eu pregar, peraí, deixa eu pregar. Aqui é adorar, então adora, eu bebo água. Deus estava falando com esse povo através dos profetas. Então vamos lá. Deus estava falando com esse povo através da boca de alguém. O que é isso? Deus estava falando com aquele povo através de uma palavra. Através da palavra, Deus queria instruir o povo. Através da palavra, Deus queria ensinar ao povo. Agora tem duas formas de Deus te ensinar. Ou você aprende através da palavra, ou Deus vai te colocar em uma situação até você aprender. Você acredita que eles não aprenderam com a palavra? E Deus teve que colocar eles dentro do cativeiro? Que ou a gente aprende no que Deus está falando, ou a gente vai ter que aprender no que Deus vai fazer. Aí Deus fez, colocou eles dentro de um cativeiro. Apóstolo, mas o senhor leu Ezequiel e está falando de Jeremias e Abacuque, é porque os três viveram na mesma época. E a gente precisa entender esse problema, essa problemática aqui na visão dos três. Com Jeremias, Deus um dia faz assim: Jeremias, sim senhor, desce a casa, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ué, mas já não estava falando? Já estava falando, ele já está ouvindo. Mas ele vai dizer assim: ó, levanta,
Ele está falando, Jeremias está ouvindo. Aí Jeremias levantou. Agora desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas ele já estava ouvindo. Só que o que Deus tinha para Jeremias era um nível mais profundo de revelação. E para a gente receber um nível mais profundo de revelação, só descendo. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele entrou na casa do oleiro, e ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas. Quando Jeremias chegou, o oleiro não começou a trabalhar. Quando Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando. E Deus, nesse contexto, vai comparar o povo com o barro, e ele vai dizer que ele é o oleiro. Então, quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Quando você botou teus pés aqui dentro, Deus não chegou depois de você, Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando. E vou dizer uma coisa, irmão: quando Deus trabalha, quem chegou de cabeça baixa sai de cabeça erguida. Quando Deus trabalha, quem chegou enfermo sai curado. Quando Deus trabalha, quem chegou depressivo sai liberto, transformado. Quando Deus trabalha, nada fica do mesmo jeito. Aí olha o que o Jeremias vai dizer: como o vaso de barro que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem fazer aos teus olhos. Jeremias 18 isso. O oleiro está fazendo um vaso com barro. Aí não foi o oleiro que quebrou o barro, foi o barro que se quebrou. Não foi Deus que quebrou você. Não, porque a essência de Deus não é para te quebrar, é para te restaurar. Deixa eu te dizer uma coisa: quem quebra é o diabo, Deus restaura. Quem destrói é o inimigo, Deus não destrói, Deus restaura. O barro se quebrou, você se quebra, o diabo te quebra, o inimigo te quebra. Agora Deus não te quebra. Deus te pega na mão, junta os cacos que sobrou e transforma você em um vaso. Agora vamos ficar só um pouquinho em Jeremias 18, que eu gosto tanto desse texto. Pergunta para mim por quê? Pergunta de novo por quê? Porque o vaso que representa você e eu está quebrado, mas está na mão do oleiro. Está quebrado, mas não está no chão. Está quebrado, mas não está na mão do diabo. Está quebrado, mas não está na mão do fofoqueiro. Está quebrado, mas não está na mão do acusador. Está quebrado, mas não está na mão do perseguidor. Está quebrado, mas não está na mão do inimigo. Você pode estar quebrado, triturado, mas você está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. E na mão de Deus, tu pode estar quebrado, mas não vai ser descartado. Agora eu vou em Ezequiel, que Abacuque foi contemporâneo, Jeremias também. E a gente chega a Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor. Aí a mão do Senhor leva Ezequiel a um lugar. E não é o shopping para tomar um calebito. A mão do Senhor vem sobre Ezequiel. E não é para levar Ezequiel em um restaurante chique. Não, a mão do Senhor vem sobre Ezequiel e coloca Ezequiel no vale. A mão de Deus coloca Ezequiel em um vale. E para piorar a situação, quando Ezequiel olha, o vale está cheio de ossos. E quando a gente pensa que não dá para piorar, piora, porque os ossos não estão secos, de acordo com o texto. Os ossos estão sequíssimos. Vale de ossos, sequíssimos. E o que Deus está fazendo com Ezequiel é mostrar para Ezequiel aquilo que representava a figura do povo dele. O que Deus está dizendo para Ezequiel é o seguinte: olha, o meu povo está desse jeito. É assim que o meu povo está. Que povo? O povo que está dentro do cativeiro agora. O povo que foi parar no cativeiro de Babilônia. Deus está usando uma linguagem figurativa com Ezequiel. Está dizendo, está vendo esses ossos sequíssimos? Isso é a figura do meu povo. Isso é o que representa hoje o meu povo. Aí Ezequiel, de acordo com o contexto,
Deus o fez andar. Porque é o seguinte: Deus pode até te colocar num vale, mas parado Ele não te deixa. E Deus o fez andar. Sabe aquela imagem que choca, que é a vontade que dá de a gente ficar parado? Porque uma imagem dessa é para parar qualquer ser humano. Aquela imagem que choca, é algo que ninguém quer ver. Ossos sequíssimos espalhados pela face do vale inteiro. É aquela imagem que quando a gente olha assim, a gente não tem força, a gente não tem reação. Aí olha o que o texto vai dizer: e me fez andar. Que onde você não conseguir caminhar, Deus faz você andar. Onde o diabo queria que você ficasse parado, Deus vai fazer você entrar em movimento. Lá vai, lá vai, lá vai. Teu casamento não vai ficar parado. Lá vai, lá vai, lá vai. Tua vida financeira não vai ficar parada. Teu chamado ministerial não vai ficar parado. Tua vida com teus filhos não vai ficar parada. Teu profissional não vai ficar parado. Onde o inimigo queria te ver parado, Deus vai promover movimento. Porque parado tu não fica, não. Me fez andar. Agora olha isso, Micaele, me ajuda a pregar, Micaele. Me fez andar ao redor dos ossos. É osso, é sequíssimo, mas Deus não deixou pisar. Sabe por quê, varão? Pergunta para mim, bonitão, por quê? Porque pode estar no pó, mas tem dono, pertence a Deus. Pode estar quebrado, mas tem dono, pertence a Deus. Pode estar com problema no casamento, mas pertence a Deus. Pode estar desempregado, mas pertence a Deus. Pode estar com câncer, mas pertence a Deus. Deus faz andar ao redor. Ei, Ezequiel, não pisa não. Está no chão, mas é meu. Não pisa não. Está todo destruído, mas é meu. Não pisa não. Está sequíssimo, mas tem dono. Você tem dono, a tua casa tem dono, teu marido tem dono, teu filho tem dono. Aí vem a pergunta: poderão voltar a viver esses ossos? Olha Deus perguntando para o homem. Deus perguntando para o homem, quando na verdade quem precisa de resposta dele somos nós. Aí vem Deus, o Todo-Poderoso, olha para um homem e pergunta: poderão voltar a viver estes ossos, ó filho do homem? Sabe aquela hora que dá vontade do camarada dizer assim: não tem jeito para isso mais não? Você já falou isso? Quem sabe tem gente aqui que entrou aqui hoje dizendo assim: para o meu casamento, não tem jeito mais não. Meu filho está nas drogas, não tem jeito mais não. Estou todo endividado, não tem jeito mais não. Estou sendo perseguido demais no trabalho, não tem jeito mais não. Estou doente, estou com uma doença incurável. O médico diz que não tem jeito mais não. Aí Deus pergunta para Ezequiel: poderão voltar a viver esses ossos? É fácil a gente hoje dizer: era só profetizar. Peraí, imagina você no lugar de Ezequiel. Um vale, ossos sequíssimos espalhados pelo chão. E vou dizer mais, não era o esqueleto inteiro não. Está aqui na Bíblia, o esqueleto estava todo dividido. O osso da perna estava para um lado, o braço estava para o outro, está tudo bagunçado. Era um vale com ossos sequíssimos e estava uma bagunça. Sabe quando tudo está uma bagunça? Você olha e diz: acabou. Tudo está uma bagunça e você olha e diz: não tem jeito, não tem solução. Deus está confrontando Ezequiel. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque Deus chamou Ezequiel para ser profeta. Eu vou repetir: Deus chamou Ezequiel para ser profeta. Você quer ser? Então carrega o peso da responsabilidade de ter que ser. Você quer ser? Carrega o peso da responsabilidade de ter que ser. Poderão voltar a viver esses ossos, ó filho do homem? Ezequiel não tem resposta para isso. Eu tenho certeza que o lado
normal de Ezequiel, como todos nós, está querendo olhar para Deus e falar: tem jeito para isso aqui não, Senhor. Tem jeito não. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse perguntado para Ezequiel, Ezequiel teria dito: claro que não tem mais jeito para isso aí. Só que quem perguntou foi, e Ezequiel não era bobo. Se Deus está me perguntando, é porque Deus quer que eu aprenda alguma coisa. Se Deus está me perguntando, tem alguma coisa por detrás dessa pergunta de Deus. Ele não está entendendo. E como ele não estava entendendo, o que ele fez? Ele pegou a bola e devolveu para Deus. Ele olhou para Deus e falou assim: ó, tu sabes. Tu sabes. Como quem diz: eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Aí Deus olhou para ele e disse assim: ó, então profetiza. Então profetiza e diga a esses ossos: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do... Deus mandou Ezequiel fazer o quê? Vem comigo, faz o negócio ficar didático. Deus mandou Ezequiel profetizar. Pergunta para mim, por quê? Porque Ezequiel era profeta. Estou entendendo não? É porque se é profeta, tem que profetizar. Se é adorador... Se quem tivesse naquele vale, naquele momento, fosse Asaf, Deus ia dizer assim: ó, canta, adora, 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 porque adorador adora, profeta profetiza. Eu vou repetir: adorador adora, profeta profetiza. Deus mandou Ezequiel profetizar, porque é dentro daquilo que Deus te chamou que Ele vai usar você para mudar um cenário. Eu vou repetir isso aqui, prepara o lombo só um pouquinho. Só um pouquinho, depois tem mertiolate guardado. É dentro daquilo que Deus te chamou que Ele vai te usar. É dentro daquilo que Deus já colocou em você que Ele vai usar você para mudar o ambiente. Ezequiel não era profeta? Aí Deus chega e diz assim: ó, então profetiza. Para quê? Para mudar esse cenário. Usa aquilo que eu te chamei para fazer. Para mudar esse cenário, seja quem eu te levantei para... Eu vou falar, eu posso falar, Viviane. Para mudar esse cenário, seja quem eu te chamei para ser. Lá na tua casa, Deus te chamou para ser o quê? Lá onde você trabalha, Deus te chamou para ser o quê? Olha aqui para mim. Você só vai mudar o ambiente se você naquele ambiente se levantar para ser o que Deus te chamou para ser. Ezequiel profetiza. Ei, se tu é adorador, então adora. Se tu é profeta, profetiza. Se tu é pregador, prega. Se tu é doutor, faz a cirurgia. Ah, meu Deus, é dentro daquilo que Deus te chamou para ser. Deus olhou para o profeta e disse assim: profetiza. Deus hoje está olhando para os adoradores e está dizendo o quê? Aí você está de boca fechada até agora olhando para mim, por quê? Com esse olho igual uma coruja olhando para mim, hein? Com essa carinha que parece que chupar um limão azedo, 2, 3, com casca e tudo, hein? Abra essa boca, por quê? Porque se você é adorador, a realidade vai mudar quando você abrir a tua boca para adorar. Tem adorador nesse vale? Tem adorador no vale? Deixa eu ver se tem. Cadê? Eu não estou ouvindo não. Eu acho que entrou água no meu ouvido quando eu dei um mergulho hoje. Espera aí. Tem adorador nesse vale? Esse vale vai mudar. E vai ser quando você abrir a tua boca para adorar. Adora. A solução do teu problema está ligado àquilo que Deus te chamou para ser.
Enquanto você não for quem Deus chamou para ser, o vale vai continuar cheio de ossos sequíssimos. Enquanto você não se posicionar como Deus te chamou para se posicionar, os ossos sequíssimos vão continuar espalhados. E talvez esses ossos sequíssimos hoje representem a tua casa, representem a tua família, represente os teus negócios, represente o teu emprego, represente a tua vida profissional. Enquanto você não se levantar para ser quem Deus quer que você seja, tudo vai continuar sendo ossos sequíssimos. Mas quando o profeta se levanta para profetizar, o barulho começou no vale. O pastorzão, Ezequiel está olhando. Espalhado pelo vale estão ossos. Mas se Ezequiel está olhando, então Ezequiel não é um deles, né? Os ossos sequíssimos estão jogados no chão, e Ezequiel está de pé. Os ossos sequíssimos estão parados, Ezequiel está andando. Os ossos sequíssimos estão no chão, Ezequiel está em pé e olhando para aquilo que está no chão. Então peraí. Então Ezequiel não é um osso sequíssimo. Sim ou não? Está comigo aqui? E você? Você faz parte dos ossos sequíssimos? Ou você faz parte daquele grupo tipo Ezequiel? Como assim? Que é a solução para aquilo que está no chão. Deixa eu sintetizar isso aqui. Você é o problema ou você é a solução? Pegou ou não pegou? Então vamos lá. Eu vou repetir essa pergunta aqui. Você nesse vale, você é o problema ou você é a solução? Porque se você só reclama, você é problema. Se você só se lamenta, você é um problema. Se você só grita, você faz parte do problema. Se você só xinga, você faz parte do problema. Agora, se você se levanta e diz: eu vou abrir a minha boca, eu vou adorar, eu vou profetizar, aí você está dizendo o seguinte: olha, eu não cheguei para fazer parte do problema. Eu cheguei para fazer parte da solução. Deixa eu ver quem vai ser a solução. Deixa eu ver quem faz parte da solução. Quem faz parte da solução não fica procurando o culpado. Quem faz parte da solução não fica de fofoca. Quem faz parte da solução não fica apontando o dedo para um e para outro. Quem faz parte da solução se levanta para profetizar. Eu vou terminar. Então peraí. Então vamos lá, Cristina, pega essa. Então, antes de Ezequiel chegar ali, todo mundo que estava ali era osso seco. Então era todo mundo osso sequíssimo, até Ezequiel chegar. A tua família era todo mundo quebrado, até você chegar. Na tua família todo mundo casava e separava, até você chegar. Na tua família todo mundo era idólatra, até você chegar. Na tua família todo mundo deu errado, até você chegar. Na tua família, em toda geração, era só gente viciada, até você chegar. Na tua família todo mundo enfermo, até você. Porque a partir de Ezequiel acabou essa história de osso seco. Era osso sequíssimo até Ezequiel chegar. A tua família estava errado até você chegar. A tua casa estava perdendo até você se levantar. Os teus pais sofreram até você chegar. Porque a partir de você não vai ter mais osso sequíssimo. A partir de você vai ser exército. Eu estou declarando que na tua família a fase de osso sequíssimo acabou.
Eu estou declarando que na tua família a fase de miséria acabou, a fase de derrota acabou, a fase de depressão acabou, a fase de suicídio acabou, a fase de divórcio acabou, a fase de orfandade acabou, a fase de abusos acabou. Por quê? Que na tua casa Deus levantou você. No meio dos teus, Deus levantou você. Era tudo osso seco, mas Deus levantou você. Profetiza, profetiza, ó filho do homem. Aí deixa eu falar de novo de Abacuque. Porque se Deus manda Abacuque escrever na tábua e botar em um lugar que todo mundo conseguisse ler, até quem passasse correndo, sabe o que Deus está fazendo? Pergunta para mim, mocinha, o quê? Deus está querendo tornar público aquilo que Ele está fazendo. Apóstolo, não estou entendendo. Deixa a vergonha de lado, deixa a timidez de lado, porque todo mundo vai saber o que Deus vai estar fazendo através de você. Todo mundo vai ver Deus te levantando, todo mundo vai ver Deus abençoando a tua casa, todo mundo vai ver você de mãos dadas com teu cônjuge na igreja, todo mundo vai ver o teu casamento, todo mundo vai ver teu filho nascendo, todo mundo vai ver você sendo contratado para aquela empresa, todo mundo vai ver. Apóstolo, se alguém não gostar, quem te levantou foi Deus. Se o homem te levantar, o homem te derruba. Mas se Deus te levantar, quero ver quem é o macho que consegue te derrubar. Poderão voltar a viver esses ossos? Ó filho do homem, tu o sabes. Sabe o que é isso? É olhar para Deus e dizer: a única coisa que eu sei. O que ele está dizendo? Deixa eu resumir o que ele falou. Ou melhor, estender o que ele falou. Porque ele resumiu. Tu sabes. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que o Senhor está no controle de tudo. Tem um livro na Bíblia que o nome de Deus nem aparece. Qual é o livro? Esther. No livro de Esther, o nome de Deus nem aparece. Mas de uma ponta a outra, de quem lê o livro de Esther, a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Pergunta para mim, por quê? Porque eu não preciso ver e nem tocar para saber que Deus está fazendo alguma coisa. Que data é hoje? Dia 13? Então amanhã é dia 14? Estou inteligente hoje, né? Hoje é dia 13, então amanhã é dia 14. E depois de amanhã é dia? Dia 14 e 15. Se comemora a festa de Purim. Por que o senhor está falando isso? Porque essa festa foi estabelecida exatamente quando Esther estava governando lá dentro. E quem fez Esther chegar naquele trono? Deus. Quem revestiu Esther de sabedoria? Deus. Quem usou a vida de Esther? Deus. Quem envergonhou o inimigo? Deus. Quem livrou o povo hebreu? Deus. Oh meu Deus do céu, o nome de Deus não apareceu em nenhum lugar do livro, mas a gente sabe que tudo foi. Quem te guardou até hoje foi? Quem te sustentou desde criança foi? Quem fez você nascer foi?
Sua mãe queria abortar, não conseguiu abortar, porque Deus te fez nascer. Sua mãe tomou Citotec e você não morreu no ventre, por quê? Porque Deus já tinha um nome para você e uma história para você viver. Que é isso? Aí você nasceu, aí rejeitaram você, jogaram você de um lado para o outro. Quem sabe abusaram de você, e alguém que olhou para você e disse assim: esse aí não vai dar nada que preste na vida, mas você está aqui dando certo. Sabe por quê? Que mesmo quando você não conhecia Deus, tudo na tua vida até hoje, em tudo, quem te guardou, quem te livrou, quem te sustentou, quem te protegeu, foi... Olha o que aconteceu no vale. Ezequiel profetizou, enquanto ele nem terminou de profetizar, o texto vai dizer que enquanto ele profetizava, se ouviu um ruído no vale, um rebuliço, e cada osso começou a se juntar ao seu osso. A perna de um que estava lá do outro lado saiu de lá e veio parar aqui no tronco. O braço que estava para cá se juntou ao tronco aqui. Cada osso, de acordo com a Bíblia, cada osso se juntou ao seu osso. Que não bastava ser osso sequíssimo e estar no vale, estava uma bagunça. Aí sabe o que Deus fez nesse vale? Pergunta para mim, o que? Restaurou, organizou e levantou. Está preparado para isso? Que na tua casa Deus vai restaurar, vai organizar e vai levantar. Na tua vida Deus vai restaurar, vai organizar e vai levantar. Agora eu termino dizendo o seguinte. Termino não, a gente vai terminar de pé, mas presta atenção. Enquanto eu profetizava, enquanto ele estava fazendo o que Deus o chamou para fazer, Deus estava fazendo o que só Ele, Deus, poderia fazer. Não é profeta? Profeta profetiza, não é? Ou eu estou ficando maluco? Não, profeta profetiza. Então enquanto eu profetizava, enquanto eu estava fazendo o que Deus me chamou para fazer, Deus estava fazendo o que ninguém na terra poderia fazer. O que Deus estava fazendo? Juntando os ossos, fazendo vir nervo, fazendo vir carne, fazendo vir pele. Oh meu Deus do céu! Enquanto ele estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer, Deus estava trabalhando a favor de todo o povo que estava naquele vale como osso sequíssimo. Então deixa eu te dizer uma coisa, já não importa se a tua família ficou em casa, já não importa se o teu filho está em algum lugar por aí, já não importa se o teu marido está do outro lado, enquanto você nessa noite fizer o que Deus te chamou para fazer, enquanto você estiver fazendo, Deus vai lá e vai fazer o que você não pode. Deus vai naquela empresa e vai fazer o que você não pode. Deus vai lá onde está teu filho e vai fazer o que você não pode. Deus vai lá onde está o teu marido e vai fazer o que o teu marido, o que você não pode. Como assim? De repente você está aqui, mas seu marido ainda é alcoólatra. Seu marido já tomou 51, 52, 53, 54, mas eu estou dizendo que a partir de hoje vai ser zero, porque enquanto você estiver fazendo o que Deus te chamou para fazer, Deus vai fazer o que você não pode. Fica de pé para a gente terminar. Oh meu Deus. Mas tem um negócio nesse texto que você, não sei se já chamou sua atenção, mas chamou a minha. É um vale de ossos sequíssimos. Aí Deus coloca Ezequiel exatamente ali. Gente, não dava para ser pelo menos cadáver, não? Cadáver inteiro com a carne ainda. Não. Tinha que ser um vale com ossos sequíssimos e os ossos ainda separados. Por que para crente tudo é mais difícil? É tudo mais difícil para a gente? Para a gente parece que é tudo mais desafiador? Para a gente que tem fé, tudo é mais desafiador.
Não podia ser uns bonecos inteiros, com cabelo e tudo? Imagina eu deitado lá. Não podia ser assim, não podia não, inteiro. Mas não, tinha que ser osso, sequíssimo, em um vale ainda separado ainda. Imagina a minha perna, perto da sua, irmão. Você tem quase a minha altura de perna. Não vai chamar o irmão de perna longa, não. Porque o irmão tem a perna comprida. Aí estava tudo assim, uma bagunça. Para a gente que tem fé, que serve a Deus, parece que tudo é mais difícil. Mas é bom mesmo. Mulherada. Quanto maior o desafio, maior vai ser o milagre, maior vai ser a vitória. Quanto maior o desafio, maior vai ser o revestimento de unção em nós. Quanto maior o desafio, maior vai ser a ousadia que Deus vai te dar. Quanto maior o desafio, maior vai ser a coragem que você vai ter. Quanto maior o desafio, maior vai ser a intrepidez com a qual você vai falar. Quanto maior o desafio, maior vai ser o milagre que Deus vai fazer. Quem está nessa fé, levanta a mão aí. Profeta profetiza e adorador adora. Tem adorador aqui? Profeta profetiza, adorador adora, murmurador murmura. Vamos adorar, vamos adorar.